Lição de número 1. A Grande Comissão. Um enfoque etnocêntrico. Quarto trimestre de 2023. Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, o tema deste trimestre é a obra missionária. Estudaremos a seguinte temática: até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Veremos que a obra de missões envolve evangelização local e transcultural, bem como a formação de missionários. Nesta primeira lição, trataremos missões sob um enfoque etnocêntrico, ou seja, a relação da Grande Comissão com as missões transculturais. Queridos irmãos, veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está no nosso canal Teologia Simplificada, aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para iniciarmos o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2023, Revista dos Adultos. O tema que estaremos estudando nesse trimestre é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Você está na Escola Bíblica Dominical, lição de número 1, a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 1. A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Diz assim o texto áureo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Evangelho de Marcos, capítulo 16, e versículo de número 15. Verdade prática. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículos 19 e o versículo de número 20. E também Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículos de número 15 até o versículo de número 18. Muito bem, meus queridos irmãos, na apresentação da lição, nós temos os objetivos. Lembramos que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. São 3 os objetivos. Primeiro objetivo, conceituar a Grande Comissão. Segundo objetivo, explicar missões transculturais. E terceiro objetivo, afirmar a visão global do Evangelho no mundo. Meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com os seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar a Grande Comissão. Primeiro subtópico, o que é a Grande Comissão? Segundo tópico, a questão cultural. Terceiro, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. E quarto, a eficácia e os objetivos da Grande Comissão. Diz assim a sinopse do primeiro ponto: a Grande Comissão é um chamado para anunciar o Evangelho a toda criatura e em qualquer lugar. No segundo ponto, vamos estudar sobre missões transculturais. No primeiro tópico, conceitos. No segundo, visão transcultural da Bíblia. No terceiro, barreiras nas missões transculturais. Diz assim a sinopse do segundo ponto: as missões transculturais
passam pelo desafio cultural dos povos nativos. Terceiro ponto, vamos estudar sobre o seguinte tema: visão global do Evangelho no mundo. Primeiro tópico, evangelização e discipulado. Segundo, arrependimento e capacitação do Espírito. Diz assim a sinopse do terceiro ponto: a proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser. O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário. Ele é muito importante para a continuidade do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar, queridos irmãos, que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, a grande comissão. Primeiro subtópico: o que é a grande comissão? Veja, a grande comissão é a ordem que Jesus deu para ir e fazer discípulos em todo o mundo. Jesus deu essa ordem aos apóstolos quando ressuscitou. A grande comissão é uma ordem para todos os crentes. Veja, a passagem conhecida como a grande comissão é Mateus capítulo 28, versículos 18 até o versículo de número 20. Depois que ressuscitou, Jesus apareceu aos 11 apóstolos e os enviou para pregar o Evangelho ao mundo todo, fazendo mais discípulos até o fim dos tempos. Queridos irmãos, perceba que o nome Grande Comissão não aparece na Bíblia, mas o nome não é errado. Uma comissão é uma ordem para fazer alguma coisa. Jesus deu uma grande ordem aos discípulos, uma grande comissão. Muito bem, meus queridos irmãos, o segundo tópico, a questão cultural. Perceba, a questão cultural na obra missionária envolve uma abordagem equilibrada, fundamentada em princípios bíblicos que respeita a diversidade cultural, avalia a cultura à luz das Escrituras e busca a transformação por meio do Evangelho sem comprometer a verdade cristã. Isso, queridos irmãos, exige sensibilidade cultural, sabedoria e um profundo compromisso com a missão de proclamar o Evangelho a todas as nações. Vamos falar mais ainda sobre esta abordagem equilibrada. Perceba, queridos irmãos, a abordagem correta na obra missionária é encontrar um equilíbrio entre respeitar a cultura local e proclamar o Evangelho de uma forma inalterada.
Isso envolve valorizar aspectos positivos da cultura local que estão alinhados com os princípios cristãos, como, por exemplo, valores familiares, valores éticos, apresentar o evangelho de forma contextualizada, usando, por exemplo, comparações, figuras de linguagem que façam sentido para o público-alvo. Focar também, queridos irmãos, na transformação do coração e na reconciliação com Deus, permitindo que o Espírito Santo opere na vida das pessoas. Terceiro tópico, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Isso mesmo, queridos irmãos, veja, a grande comissão, com seu mandato de fazer discípulos em todas as nações, é um imperativo central no cristianismo. Vamos explorar essa missão a partir de uma nova perspectiva, considerando os aspectos bíblicos, históricos e uma abordagem prática. Então, queridos irmãos, vejamos primeiro aspecto bíblico. A base bíblica da grande comissão é encontrada em Mateus capítulo 28, versículo 18 até o versículo de número 20, onde Jesus ordena que seus discípulos vão e façam discípulos de todas as nações. Perceba, a palavra grega aqui é etnos, que se traduz como nações. Refere-se a grupos étnicos distintos, enfatizando a necessidade de alcançar não apenas áreas geográficas, mas também alcançar culturas e povos diversos. Segunda coisa, queridos irmãos, o aspecto histórico. Isso mesmo, a história da missão cristã demonstra a diligência dos cristãos em cumprir essa ordem de Jesus. Desde os primeiros apóstolos até os missionários modernos, muitos deram suas vidas para espalhar o evangelho a diferentes culturas e nações. Por exemplo, William Carey, conhecido como o pai das missões modernas, ele dedicou-se a levar o evangelho à Índia no século XVIII, enfrentando desafios significativos. Queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o quarto ponto, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Veja, para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo, pois ele é quem convence a pessoa do pecado, regenera o pecador e capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Primeiro objetivo, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Segundo objetivo da grande comissão, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Jesus instruiu os discípulos a fazerem discípulos em Mateus capítulo 28, 19 até o versículo de número 20. Não apenas convertendo, mas também ensinando e fazendo com que os novos crentes cresçam em sua fé. Anote aí, terceiro objetivo da grande comissão: integrá-los espiritualmente e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Queridos irmãos, a igreja é uma comunidade de crentes que compartilham a fé
em Cristo e buscam o crescimento espiritual e o apoio mútuo. Atos capítulo 2, versículos 42 até o 47, descreve a comunhão dos primeiros cristãos. O Espírito Santo une os crentes em Cristo em uma só família espiritual e concede dons espirituais para a edificação da igreja. Veja 1 Coríntios capítulo de número 12. Querido professor, querida professora, a lição está maravilhosa e no segundo ponto nós vamos estudar sobre o tema missões transculturais. E o primeiro tópico estaremos trazendo conceito de missões transculturais. Perceba, queridos irmãos, em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Segundo tópico, visão transcultural da Bíblia. A visão transcultural da Bíblia é um tema central que informa a compreensão da missão cristã de levar o Evangelho a todas as nações e culturas. Essa perspectiva tem apoio tanto nas Escrituras quanto em recursos como as Bíblias de estudo. Vejamos alguns desses textos. Anote aí, queridos irmãos, por exemplo, Gênesis capítulo 12 e versículo 3. Deus chamou Abraão e prometeu abençoar todas as famílias da terra por meio dele. Isso estabelece um padrão bíblico claro de que a bênção de Deus não se restringe a uma nação ou etnia, mas para todas as pessoas. A segunda referência que eu quero trazer para você é Atos capítulo 1 e versículo 8. Jesus instruiu os discípulos a serem suas testemunhas até os confins da terra. Essa passagem no Novo Testamento destaca a natureza transcultural da missão cristã. Anote aí, Pentecostes, Atos capítulo de número 2. O evento de Pentecostes ilustra vividamente a natureza transcultural da missão. Pessoas de várias nações e línguas ouviram os discípulos falar em suas próprias línguas, tornando claro que o Evangelho não se limita a uma cultura ou idioma. Anote aí também a seguinte referência, Atos capítulo de número 10, Pedro e Cornélio. A visão de Pedro e o seu encontro com Cornélio demonstram a mudança de perspectiva dos discípulos em relação à missão transcultural. Pedro percebeu que Deus não faz acepção de pessoas e o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, confirmando que a salvação é para todos. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos para o terceiro tópico, barreira nas missões transculturais. É importante afirmar que as barreiras nas missões transculturais são obstáculos significativos que a igreja enfrenta ao buscar cumprir a grande comissão de Jesus. Cada uma dessas barreiras representa desafios complexos que exigem preparação e uma abordagem cuidadosa. Vamos examiná-las mais profundamente à luz das Escrituras Sagradas. Primeiro, barreiras geográficas e culturais. As barreiras geográficas e culturais podem ser vistas nas diferenças entre nações e culturas, como mencionadas em Mateus capítulo de número 28 e versículo 19, onde Jesus ordenou que o evangelho fosse pregado a
todas as nações. A diversidade geográfica e cultural exige uma compreensão profunda das culturas locais e a adaptação da mensagem do Evangelho para que seja relevante em cada contexto. Queridos irmãos, como o renomado missionário Hudson Taylor afirmou, o homem que não está disposto a ajustar-se às diferenças culturais nunca será eficaz em missões transculturais. Segundo desafio, queridos irmãos, barreiras econômicas. Isso mesmo, as barreiras econômicas, como diferenças de moedas e comércio, podem afetar a capacidade de financiar missões transculturais. No entanto, a generosidade da Igreja Global, como evidenciada nas ofertas missionárias, é uma resposta à grande comissão. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 18, nos lembra que as ofertas são um aroma suave, um sacrifício aceitável a Deus. Terceiro desafio, barreiras linguísticas. As barreiras linguísticas que se refletem nas línguas nativas das pessoas são evidentes no Pentecostes em Atos, capítulo de número 2. O Espírito Santo capacitou os discípulos a falar línguas estrangeiras, permitindo que pessoas de diferentes origens ouvissem o Evangelho em sua própria língua. Isso ilustra a superação das barreiras linguísticas pela ação do Espírito Santo. As barreiras nas missões transculturais são desafios complexos que a Igreja enfrenta, mas a força do Espírito Santo e a clareza da missão de proclamar o Evangelho a todas as nações nos encorajam a superá-las. Como cristãos, somos chamados a estar preparados para enfrentar essas barreiras com sabedoria e fé, confiantes de que Deus está conosco na realização da nobre missão de proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, visão global do Evangelho no mundo, e o primeiro tópico, evangelização e discipulado. Perceba, meus queridos irmãos, em Mateus capítulo de número 28, versículos 18 até o 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulos conforme as Escrituras demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos discípulos. Por outro lado, em Marcos capítulo 16, versículos 15 até o 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. No segundo tópico, estudaremos a eficácia e os objetivos. Segundo tópico, queridos irmãos, arrependimento e capacitação do Espírito. Veja isso, na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para perdão dos pecados. Veja Lucas capítulo 24, versículos 46 até o 49. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas
no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus queridos irmãos, nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Querido professor, querida professora, meus queridos irmãos, temos um grande desafio em missões transculturais: alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, também não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Comente e compartilhe esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Se você acha que esse vídeo edificou você, ajude outras pessoas também compartilhando. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.